Vou pedir para vocês abrirem a apostila na página 340, que hoje a gente vai começar a conversar e aprender sobre o nosso sistema urinário. Tá. Rafa, tá conseguindo me ver e me ouvir? Que página mesmo, professora? 340. Tá. O bom, professora, é que você estava ensinando, né, sobre o sistema reprodutório e tal. E quando eu tinha 7 anos, a minha mãe tinha explicado tudo isso, então eu conhecia bem essa matéria Ai, que bom. de sistema reprodutório. Então, o bom é que eu não fiquei com dúvida. Ai, Teve que umas bom. coisas. Não, Rafa, a gente não tá conseguindo te ouvir. O bom é que, por isso, eu sei de muita coisa dessa matéria. Ai, que bom, é muito legal. Eu acho super interessante, né? Eu também, eu adoro biologia. E aí, esse ano do oitavo ano é só sobre corpo humano. Então, a gente vê sobre todos os sistemas até o final do ano. Entendi. Professora, agora você consegue me ouvir? Agora sim, Rafa, agora eu tô te ouvindo. Então, vamos lá. Todo mundo abre aí na página 340. Posso começar? Vou começar aqui na página 340, tá? Então, hoje a gente vai ver sobre o sistema urinário, que também pode ser chamado de sistema excretor, tá? Sentir sede ou vontade de urinar são sensações corriqueiras em nosso cotidiano. A sede traz à tona a necessidade de ingerir água, substância essencial para diversos processos metabólicos. A vontade de urinar, por sua vez, está relacionada ao balanço de sais minerais e água entre os diferentes compartimentos corporais e a eliminação de resíduos metabólicos que são prejudiciais ao organismo. Todos esses processos mantêm o corpo em equilíbrio por meio da excreção. Resíduos metabólicos. Os principais resíduos metabólicos resultantes do metabolismo celular são o gás carbônico e a ureia. O gás carbônico é resultado da respiração celular. A ureia é produto dos processos de quebra das proteínas em aminoácidos, que disponibilizam energia para o organismo e geram as excretas nitrogenadas. Então, o que são as excretas nitrogenadas? A junção de gás carbônico com a ureia, que é um processo que é resultante do processo de quebra dos aminoácidos, tá? No ser humano, os resíduos metabólicos são eliminados de 3 formas principais. Pela expiração, que a gente viu lá no processo de respiração do sistema respiratório. Então, a expiração, ela vai liberar gás carbônico. Pela sudorese, que é o suor da pele. E pela urina, que vai ser eliminada ali através do nosso xixi, com as excretas nitrogenadas. Tá? Então, existem aí esses 3 mecanismos de eliminação de resíduos metabólicos que são prejudiciais para o nosso organismo. O excesso de sais minerais, água e nutrientes e outros compostos, como medicamentos, também é eliminado pela urina ou pelo suor, no caso dos sais minerais. Portanto, os principais órgãos ou estruturas de excreção do ser humano são os pulmões, as glândulas da pele e os rins. Quem tiver um marca-texto aí ou uma caneta colorida, grifa essa última frase. Os principais órgãos ou estruturas de excreção do ser humano são os pulmões, as glândulas da pele e os rins. Tudo bem?
Sim. Sim, professora. João e o Bruno estão conseguindo me ver e me ouvir? Sim. Beleza. Sim, Tá ótimo. Então, ó, aqui do lado ele colocou pra gente uma imagem e puxou. Sempre que vocês verem essa setinha aqui puxado, é uma aproximação ali milimétrica daquela região. Então, ó, os pulmões, os rins e as glândulas da pele são os principais órgãos ou estruturas pelos quais são eliminados os resíduos do metabolismo celular. E aqui ele puxou essa ampliação. Então, a gente consegue ver ali a pele, onde eu tenho na primeira camada a epiderme, que é a camada mais externa da pele, a derme, que é a camada mais interna. Na camada interna, eu tenho os vasos sanguíneos, está sendo representado aí de roxo, azul e vermelho, e eu tenho as glândulas sudoríparas, que são responsáveis por produzir suor, representadas de amarelo. Já ali na epiderme, eu tenho os poros dessas glândulas e eu tenho o suor que vai ser eliminado ali pela minha pele, tá? Então, 3 formas de eliminar. Expiração vai eliminar gás carbônico, glândula sudorípara vai eliminar suor e a urina vai eliminar excreta nitrogenada. Tudo bem até aqui? Sim, mas você pode Sim. repetir essa última parte pra mim? A de qual elimina qual? Ó, aqui no texto tá até do ladinho aqui em negrito. A expiração elimina gás carbônico. As glândulas sudoríparas, né, que é a sudorese, elimina o suor. E a urina elimina a excreta nitrogenada, Ok, entendi. tá? Então, vamos falar um pouco agora sobre as excretas nitrogenadas. A composição e a concentração das excretas nitrogenadas nos grandes grupos animais variam. A maioria dos animais aquáticos elimina amônia do corpo. Já as minhocas, as tartarugas e boa parte dos anfíbios e dos mamíferos transformam a amônia em ureia, uma excreta menos tóxica ao organismo. As aves, a maioria dos répteis, alguns anfíbios e insetos eliminam ácido úrico, excreta menos tóxica que a ureia e também transformada a partir da amônia. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, porque eu coloquei uma figura aqui no PowerPoint que eu quero mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Sim. sim. Então, ó, aqui trouxe um exemplo para vocês. Nessa primeira parte, eu tenho a amônia. A amônia, ela é excreta, eliminada principalmente pelos animais aquáticos. Então, aqui eu coloquei o exemplo de um peixe. Percebam que tem o nitrogênio e hidrogênio nessa composição, formada pela amônia. Já os animais que incluem aqui os mamíferos, no caso também do ser humano, eu tenho a composição da ureia. Na ureia eu vou ter nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio. E percebam que a molécula da ureia é maior do que a molécula da amônia. Então, isso significa que é um pouco mais difícil excretar ureia do que excretar amônia, tá? Eliminar. Quando eu falo excretar, eu tô falando de eliminar. E aqui, o ácido úrico, que é a excreta de algumas aves, insetos e répteis, eu tenho nitrogênio, hidrogênio, carbono e oxigênio também, mas a minha molécula já é muito maior do que a molécula aqui da ureia e da amônia, tá? Então, trouxe aqui essa representação só para vocês conseguirem ver um pouco melhor como que a composição química de cada elemento
que vai ser eliminado faz com que seja mais fácil ou mais difícil de excretar. Isso também significa a sua solubilidade em água. Então, a amônia, por ela ser menor, ela é mais fácil de dissolver na água. A ureia dissolve na água, mas já é um pouquinho mais difícil. E o ácido úrico já é bem mais difícil de dissolver na água. Tudo bem? Sim. Sim. Vou voltar para cá. Estão vendo a minha Professora, tela? Oi. então é tipo por isso que, por exemplo, quando você molha um passarinho, ele meio que não se molha? Isso, exatamente, porque o passarinho em si, ele não se molha porque ele se molha, mas é mais difícil, ele não fica todo molhado, por exemplo, do que o pelo de um cachorro, porque ele tem uma substância ali que vai auxiliar ele na parte de impermeabilização das penas, mas é muito difícil você ver o xixi de um passarinho, né? Se você for comparar o xixi de um cachorro e um xixi de um passarinho, o xixi do cachorro ele é muito mais visível. E também, se você for comparar o xixi do cachorro e o xixi do peixe, você não consegue saber, porque é muito solúvel em água. Tudo bem? Mas isso não quer dizer que eles não eliminem as suas excretas. Tudo bem? Sim. Beleza. Então, vamos começar agora o sistema urinário, tá? O excesso de sais minerais e resíduos metabólicos podem prejudicar a homeostase do organismo. Quem lembra o que é homeostase? Alguém lembra o que é homeostase? Não, desculpa, professora. No primeiro semestre eu tava com muito problema de déficit de atenção. Tava com esse problema já desde a minha antiga escola, então tava difícil. Aí Tá. minha mãe aumentou o meu remédio e agora eu tô conseguindo prestar mais atenção. Ai, que bom, né? Então, ó, vamos lá. Puxem uma setinha aí de homeostase para vocês não esquecerem. Homeostase significa equilíbrio. Então, toda vez que vocês verem a palavra homeostase, ela quer dizer equilíbrio. Então, aqui ele está falando que o excesso de sais minerais e resíduos metabólicos pode prejudicar o equilíbrio do organismo. Por isso, precisa ser removido de maneira eficiente. Além disso, a água também deve ser mantida em níveis mais ou menos constantes, sem perdas ou acúmulos excessivos. A falta de água inviabiliza praticamente todos os processos metabólicos do corpo. O excesso de água, por outro lado, causa inchaço, altera a forma das hemácias, eleva a pressão arterial e, em casos extremos, ocasiona grave desequilíbrio na dinâmica de entrada e saída de nutrientes e sais minerais das células do corpo, o que pode gerar lesões e morte celular. O controle de água, sais minerais e excretas nitrogenadas do corpo humano é realizado pelo sistema urinário, que é formado pelos rins, bexiga e pelas vias urinárias. Então, vamos voltar aqui, peraí. Vou compartilhar minha tela aqui de novo com vocês, tá? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Aqui, peraí. Então, ó, aqui ele traz pra gente. Peraí. Foi. Tanto no livro quanto aqui nessa imagem, eu tenho os órgãos que compõem o sistema urinário. Então, eu tenho os rins. Por que eu falo em plural? Porque são dois, tá? Lado direito, lado esquerdo. Sempre os dois rins. Eu tenho aqui os ureteres, também em plural, porque são dois, cada um de cada rim, que vão se ligar à bexiga. E eu tenho aqui a uretra, que é o canal de saída ali do meu xixi. Então, eu tenho
2 rins, 2 ureteres, que fazem a ligação do rim com a bexiga urinária, e tenho a uretra, que é responsável por eliminar essa minha ureia, tá? Lembre-se que a gente viu no sistema reprodutor que a uretra ela é um orifício único no sistema reprodutor feminino, e já no sistema reprodutor masculino, pela uretra sai tanto a urina quanto os espermatozoides, tá? Então, no homem, a uretra ela é compartilhada para sistema urinário e reprodutor, enquanto que nas mulheres, a uretra ela é exclusiva do sistema urinário, ok? Sim. Sim. Quando eu compartilho a tela, vocês conseguem ver a tela e me ver ou só ver a tela? Um pouquinho dos dois, só que sua câmera não aparece tão bem assim. Tá, então eu vou deixar aqui com a tela compartilhada, tá? Para não ter que ficar tirando e colocando toda hora, mas vou continuar aqui na apostila também. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os rins. Os rins são órgãos com forma semelhante a um grão de feijão. Medem cerca de 12 centímetros de comprimento e estão localizados um pouco abaixo do diafragma. Cada pessoa tem 2 rins e cada um é dividido em 3 regiões principais: o córtex, medula e pelve renal. Eles são irrigados por uma artéria e uma veia. A artéria traz oxigênio e o sangue que será filtrado, enquanto a veia leva o gás carbônico produzido pelas células renais e o sangue que foi filtrado. Isso significa que toda a água que você ingere só será eliminada na forma de urina depois de passar para o sangue e estes pelos rins. Então, ó, vamos observar aqui nessa imagem o que ele está falando. Ele falou para a gente que o rim ele é dividido em 3 regiões. Então, é como se a gente fizesse aqui, ó, 3 cortes no rim, tá? Eu tenho córtex renal, que é essa parte aqui, ó, toda por dentro do rim de laranjinha claro. Esse é o córtex renal. Eu tenho a medula renal, que são esses, como se fosse aqui esses triângulos na região do rim. E eu tenho a pelve renal, que vai fazer essa ligação com os ureteres, tá? Então, eu consigo dividir aqui o rim nessas 3 partes: córtex, medula e pelve. E ele falou ali que o rim, ele é irrigado por veias e artérias. Então, eu tenho a artéria renal. Lembra que eu falei para vocês que normalmente as artérias, elas são representadas por vermelho e as veias por azul ou então por roxo? Aqui esse desenho segue essa representação. Eu tenho aqui as artérias de vermelho e tenho as veias de azulzinho. A artéria, ela vai trazer oxigênio e sangue, e a veia vai levar oxigênio e vai levar ali o que foi filtrado por esse rim. Tudo bem até aqui? Sim, Sim. só uma pergunta. Professora, eu vi num programa de TV, né, que córtex também tinha na cabeça, né, tipo no cérebro, sabe? Tipo, era córtex pré-frontal, algo assim. O que Isso. significa córtex? Então, a palavra córtex é como se fosse a representação desse desenho. Ele é como se fosse um triângulo. Dentro do nosso sistema nervoso central, a gente tem essa parte do córtex também. E aí lembra também esse triângulozinho aqui. Por isso que a gente fala que é a parte do córtex. O córtex aqui, ele fica em volta de todo o triângulo que é a medula. A medula é o triângulo, o córtex é o que vai em volta. Então, lá no nosso cérebro, a gente tem esse pedacinho de triângulo, que seria o córtex pré-frontal ou lateral, existem diversos, e ele recobre essa forma de triângulo aqui da lateral. Então não existe só no cérebro, tem outras partes do corpo também. Tem outras partes do corpo também, o córtex. Não significa que existe só no cérebro, isso é uma nomenclatura. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre o sistema nervoso central e a gente vai falar também dos córtex já na região cerebral. Tá, entendi. Obrigada. Imagina. Então vamos continuar.
Entre essas regiões do córtex da medula renal estão situadas unidades básicas de filtração dos rins, os néfrons. Cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons, os quais formam um líquido conhecido como urina, que contém excretas e uma porção de água do sangue. A urina é enviada para ductos coletores do sistema urinário. Então, ó, coloquei aqui mais uma representação para vocês do córtex, da medula e da pelve. E a irrigação, percebam que vai aqui por dentro de toda a medula, de todo o córtex também, tá? E dentro do meu rim é onde estão as estruturas conhecidas como os néfrons. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês o que a gente está vendo nessa imagem. Aqui eu tenho a pele do rim, tenho aqui a pelve, que é o que vai ligar com o meu ureter. O córtex está sendo representado de azul escuro e a medula é essa parte aqui de azulzinho claro. Vocês estão vendo a minha setinha? Do mouse? Dá pra ver. Sim. Tá. Então, aqui dentro de cada rim, eu tenho várias estruturas chamadas de néfrons. Representação aqui, ó. Dentro de cada néfron, eu vou ter outras estruturas. Não precisam dessas estruturas, tá? Mas só para vocês conhecerem. Eu tenho o glomérulo, que é essa estrutura. O glomérulo, ele é envolto por uma cápsula, essa cápsula é chamada cápsula de Bowman, que foi o cientista que descobriu sobre essa cápsula. E eu tenho os túbulos, o túbulo distal, o túbulo proximal e o túbulo coletor, tá? O que o néfron vai fazer? A urina. E ele é responsável por, de certa forma, ali, selecionar o que vai ser eliminado ou não na nossa urina, tá? Então, aqui, no glomérulo, eu vou ter a filtração do que eu vou devolver para minha corrente sanguínea e do que eu vou mandar ali para os meus túbulos, que são chamados também de ductos coletores, para fazer essa formação da urina. Então, o que não pode passar na minha urina? Sangue não pode ter na minha urina. Glicose, que é açúcar, não pode ter na minha urina. Se eu encontrar glicose na minha urina, isso vai representar uma disfunção do meu glomérulo ou ali do meu rim. E isso pode nos causar diabetes. Tá? Um tipo de diabetes é considerado pela presença de urina ali, de glicose na urina, tá? Então, o glomérulo é responsável por filtrar sais minerais, então sódio, cloro, ferro, todos aqueles sais minerais que são importantes para o nosso organismo, eles vão ser devolvidos para o sangue para poder servir como nutrientes. E o que for para ser excretado do nosso organismo, que são os resíduos metabólicos e tóxicos, eles vão passar para esses túbulos, que também são chamados de ductos coletores, e vão ser encaminhados ali para o nosso ureter, para a nossa bexiga, para ser eliminado na nossa uretra. Tudo bem? Sim. Sim. Beleza, então, ó, de uma forma resumida, eu tenho o rim ele é irrigado por sangue, por artérias e veias. O meu sangue, ele vai chegar ali no meu néfron. O néfron é a estrutura responsável por filtrar o que vai ser eliminado do corpo, que são os resíduos metabólicos que são tóxicos, e o que vai ser enviado de volta para o sangue, que são os nutrientes, para o nosso organismo conseguir absorver. Tudo bem? Sim. Então, ó, vias urinárias. A urina produzida pelos rins, a partir da filtração do plasma sanguíneo, é encaminhada aos ureteres, 2 canais que são as vias que ligam os rins à bexiga. A urina armazenada em seu interior é eliminada do corpo por meio do canal único chamado uretra. Então, ó, aqui como eu falei para vocês, o rim, ele vai ter os néfrons, que são aquelas estruturas responsáveis
por selecionar o que vai ser deixado no organismo de nutriente e o que vai ser eliminado. E aí, aquilo que vai ser eliminado vai ser transportado aqui pelo ureter até a bexiga consegue fazer um processo de armazenamento desse líquido, e aí, quando a gente sente a vontade de fazer xixi, ele vai ser eliminado ali pela nossa uretra, ok? Bom, continuando a falar sobre o nosso sistema urinário, eu quero falar para vocês sobre um distúrbio que pode ser causado ali no nosso sistema urinário, que é chamado de cálculo renal ou então pedra nos rins, tá? Como que é formada essas pedras nos rins? As pedras, elas são formadas por excesso de sais minerais, ou então quando a pessoa não ingere uma grande quantidade de água para dissolver esses compostos. E as pedras, elas podem ficar tanto aqui na estrutura do rim, nos néfrons, no córtex e na medula, ou então também pelo ureter, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. As pedras, elas são chamadas assim porque são estruturas pequenas de sais minerais que são formados nessa região. Pode ser tanto na medula, quanto no córtex, quanto aqui na pelve, tá? E elas podem ser encaminhadas pelos ureteres até chegar na bexiga e podem ser eliminadas também pela nossa uretra. As pedras, elas podem ser tanto pequenininhas, assim, uma ou duas, quanto também, dependendo da quantidade de sais minerais que aquela pessoa consumir e da quantidade de água que ela ingerir, quanto menor a quantidade de água e maior a quantidade de sais, isso vai provocar uma maior quantidade de cálculos renais, que são as pedras nos rins, o que pode gerar até um entupimento e um crescimento dessa região da pelve. Percebam aqui como a pelve, ela tá estreita, ela tá menorzinha, e aqui, como ela tem uma grande quantidade de pedras no seu interior, ela tá maior, parecendo um bolsão, tá? Essas pedras, elas podem provocar aqui o entupimento, vamos assim dizer, da passagem dos líquidos aqui do rim para o ureter. E aí eu não consigo ter a eliminação da minha urina de uma forma correta, tá? Isso pode prejudicar também o funcionamento do rim. Tudo bem? Sim. 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 Então, ó, trouxe aqui para vocês algumas imagens reais de cálculo e de pedra nos rins. Percebam aqui, ó, todas essas estruturas são pedras. Obviamente, esse rim, ele já tá bem debilitado, tá? Tanto que é uma imagem já de uma pessoa morta, onde foi retirada ali aquele órgão para analisarem e para utilizarem como estudo. Percebam aqui as diferenças das concentrações das pedras. Eu tenho as pedras bem pequenininhas, ó, quanto eu tenho pedras muito grandes, tá? As pedras, elas podem ser de 1 centímetro até 2 centímetros de comprimento. E o nosso canal da uretra, ele é bem pequenininho. Então, quando a pessoa ela tem um cálculo renal, o que normalmente é feito? Se for uma pedra pequenininha, ali de milímetros, a gente consegue tomar alguns medicamentos para fazer a expulsão dessa pedra através do canal da uretra, tá? Então, sai sim ali pelo canal da uretra, tanto nas mulheres quanto nos homens. E isso causa um desconforto e uma dor da região. Mas hoje em dia ainda é um método muito utilizado para eliminação de pedras, dependendo do tamanho dessa pedra. Se ela for pequena e conseguir ali ser dissolvida para passar no canal da uretra. Já quando a pedra é muito grande, às vezes pode necessitar de uma cirurgia, e os médicos, né, que vai analisar se essa cirurgia é a opção a ser feita. Uma curiosidade aqui do sistema urinário é que, lembra que a gente conversou um pouco sobre o sistema respiratório, sobre o sistema cardíaco, digestório? No sistema urinário, a gente tem 2 rins. Uma pessoa, ela consegue sim viver com apenas um rim,
tá? Isso, claro que vai trazer prejuízos em relação à filtração e o funcionamento do corpo, mas isso não impede que a pessoa viva. Ao contrário do pulmão, por exemplo, nós temos 2 pulmões, mas a gente não consegue viver só com um pulmão. A gente precisa ali dos 2 pulmões exercendo as funções dos brônquios e bronquíolos e alvéolos pulmonares para fazer essa respiração do corpo. Já que no caso do sistema urinário, eu consigo viver com apenas um rim, mas a minha taxa de filtração de nutrientes e de resíduos metabólicos vai ser bem menor do que se eu tiver os 2 rins funcionando de maneira correta. Tudo bem? Sim, então quer dizer que eu posso vender um dos meus rins para comprar um PS5? Não, você não pode vender nenhum dos seus rins, dona Ana. Você é louco, Você o não negócio mais caro que pode. os meus 2 rins juntos. Pois é. Deve ser 5.000 o bagulho. Não, então não, você não vai vender nada do seu corpo, porque você precisa do funcionamento do seu corpo corretamente. Vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Ou Sim, não? tá vendo a câmera. Dá pra ver a câmera. Vou ver só a sua câmera. Tá, agora não estão vendo o slide, né? Não. Tá, Não. beleza. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação à anatomia e funcionamento do sistema urinário? Do urinário, por enquanto, não, mas eu tenho ainda algumas dúvidas sobre DNA e aquele negócio de sais minerais, sódio, proteína, vitamina, Tá, essas coisas. que você queria perguntar? Não é perguntar, é porque nessa época em que você estava assinando, era aquela época em que eu estava com déficit de atenção, e aí eu não conseguia prestar muito bem a aula e não sei muito bem essa matéria, essa parte da matéria. Aí eu queria depois que você me explicasse um pouquinho melhor. Tá, então, ó, vamos lá. As proteínas, elas são formadas por aminoácidos e elas vêm basicamente de alguns alimentos, derivados de carne, de leite, tem proteínas. Já os sais minerais, eles são utilizados para a estrutura do corpo. Então, a gente tem ferro, sódio, cálcio, e eles são utilizados ali para fornecer nutrientes para a gente conseguir fazer o nosso processo de energia. Basicamente é isso. Em relação ao sistema urinário, o que acontece com esses sais minerais? Quando eu tenho uma alta concentração de sais minerais no meu corpo e uma baixa ingestão de água, pode ser que formem esses cálculos renais que são chamadas de pedras. Por que são chamadas de pedras? Porque os sais minerais, eles são derivados de algumas pedras. Então, a gente utiliza essa associação só para lembrar mesmo do nome. Tá, entendi. E os aminoácidos, o que seriam? Os aminoácidos, eles são pequenas estruturas também formadas por nitrogênio. Isso é uma parte química do corpo. Eles são formadas por ali ligações de nitrogênio e eles servem por formar as nossas estruturas. Então, um conjunto de aminoácidos, ele consegue formar as nossas proteínas, que também são utilizadas como nutrientes. Então, tanto proteínas quanto sais minerais são utilizados como nutrientes para o nosso corpo, mas cada um tem a sua função. As proteínas, que são os aminoácidos, são utilizados para a estrutura de alguns órgãos e tecidos, e os sais minerais são utilizados para fornecer energia para o corpo. Entendi. Elas ficam armazenadas aonde, mais ou menos? Elas ficam armazenadas em todo o nosso corpo, só que são estruturas muito pequenas que a gente não consegue ter essa dimensão. Entendi. Por exemplo, para formar um rim, eu tenho ali diversas células que vão ter lá as diversas mitocôndrias. Nessas mitocôndrias vai ter ali a respiração celular para gerar ATP, que vai gerar energia. Para gerar essa energia, eu preciso ter nutrientes, por isso que a gente precisa se alimentar. E dentro dos meus alimentos que eu vou ter as proteínas, os sais minerais, os carboidratos. Então, são micromoléculas muito pequenas que fazem a composição de todo o nosso organismo. Entendi.
Beleza? Sim, obrigada por esclarecer minha dúvida. Imagina, sempre que vocês tiverem qualquer pergunta, seja de agora ou de qualquer matéria que a gente já viu, podem perguntar, tá? Tá. Bom, vamos fazer agora os exercícios da página 342. Número 1. Complete as lacunas a seguir. Os resíduos metabólicos são tóxicos quando acumulados no organismo e precisam ser eliminados. Os são importantes órgãos de excreção, mas outros processos também participam, como, vamos por partes. Quais são os principais órgãos de excreção do sistema urinário? Rins? Os rins. Os rins, muito bem. Outros processos também participam, como a IAA. Quais são os outros dois processos que participam da eliminação de resíduos metabólicos, além dos rins? Bexiga e uretra? Não, aqui eu estou falando de eliminação de resíduos. A bexiga e a uretra fazem parte do sistema urinário. Quais outros que não fazem parte do sistema urinário, mas que a gente consegue eliminar? O intestino? Ó, vou dar uma dica aqui. A gente consegue eliminar gás carbônico e o outro a gente consegue eliminar suor. Pela respiração e pela sudorese. Isso aí. Então, ó, como a expiração e a sudorese. Os principais resíduos a ser excretados são quem vai eliminar, através da expiração a gente elimina o quê? No processo de inspiração. Isso. Então, no processo de expiração, eu vou eliminar gás carbônico. Eu também elimino os sais minerais. E as chamadas excretas nitrogenadas, que no caso é a nossa ureia, tá? Então, ó, os principais resíduos a serem excretados são o gás carbônico, os sais minerais e as chamadas excretas nitrogenadas. Dependendo do grupo de seres vivos, a excreta pode ser a amônia, a ureia ou o ácido úrico. Então, amônia, ureia ou o ácido úrico. Então, vou ler aqui todo o texto, completando as lacunas, tá? Os resíduos metabólicos são tóxicos quando acumulados no organismo e precisam ser eliminados. Os rins são importantes órgãos de excreção, mas outros processos também participam, como a expiração e a sudorese. Os principais resíduos a serem excretados são o gás carbônico, os sais minerais e as chamadas excretas nitrogenadas.
Dependendo do grupo de seres vivos, a excreta pode ser a amônia, a ureia ou o ácido úrico. Tudo bem com o número 1? Sim. Sim. Eu posso ir para 2? Sim. Sim. Pode. Posso, João? Pode. Beleza. 2. Assinale a alternativa que não indica uma característica do sistema urinário. Então, aqui a gente está atrás da alternativa incorreta, tá? Letra A. Evita a perda de excretas nitrogenadas. Letra B. Mantém o equilíbrio hídrico do corpo. Letra C. Elimina o excesso de sais. E letra D. É constituído pelos rins, pela bexiga e pelas vias urinárias. Então, entre a letra A, B, C e D, qual que é a alternativa que está errada? Qual aí que a gente eliminaria logo de cara que a gente sabe que é verdadeira? Vamos por eliminação. A Qual que a D. gente olha? Qual, Rafa? A D. A D. A D é verdadeira, tá? O sistema urinário, ele é sim constituído pelos rins, pela bexiga e pelas vias urinárias. Então, a D não é a resposta que a gente está procurando. Qual outra que a gente também poderia eliminar? Eliminar os sais naturais. Os sais. Isso. É, a urina, ela vai eliminar os excessos de sais. Então, essa daqui também tá verdadeira. Aí, agora a gente ficou entre a A e entre a B. A A fala que evita a perda de excretas nitrogenadas e a B fala que mantém o equilíbrio hídrico do corpo. E quando ele fala equilíbrio hídrico, significa que mantém o equilíbrio de água no corpo. Então, a alternativa que está incorreta é a letra A ou a letra B? Letra A. Muito bem. A letra A está errada, porque o sistema urinário, ele tem que eliminar as excretas nitrogenadas. É o que a gente quer eliminar, são as excretas nitrogenadas, que são os resíduos metabólicos. Então, a alternativa correta da 2 é a letra A. Tudo bem com essa? Sim. 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 Beleza, vamos para Sim. 3. O corpo humano necessita eliminar constantemente o excesso de sais minerais, gás carbônico e excretas nitrogenadas. Quais deles são eliminados pelo sistema urinário? O sistema urinário elimina o que aí? A excretas minerais. nitrogenadas. Excretas nitrogenadas e sais minerais. O único que o sistema urinário não elimina é o gás carbônico. O gás carbônico a gente vai eliminar pelo processo de expiração, que é função do sistema respiratório. Então, aí, na resposta, quais são eliminados pelo sistema urinário? Os sais minerais e as excretas nitrogenadas. Quatro. O sistema urinário está intimamente ligado a qual outro sistema do organismo? Qual é a importância dessa íntima associação? Então, a gente viu ali, na estrutura do sistema urinário, tem os rins, tem os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. E eu tenho ali a presença de veias e artérias. Então, além do sistema urinário, qual outro sistema está intimamente ligado ali aos rins?
O nervoso? Sistema circulatório? O sistema circulatório, por conta da presença de veias e artérias. Então, o sistema que está intimamente ligado é o sistema circulatório. O sistema nervoso tem parceria? Sim, porque é o nosso cérebro que vai comandar todas as funções do nosso corpo. Mas quem está ali, ó, do ladinho ali, interligado com ele, dentro ali do córtex da medula, é o sistema circulatório por meio das veias e das artérias. E qual é a importância dessa íntima associação? A primeira é a irrigação dos rins, que são os órgãos principais do sistema urinário. E além da irrigação, né, de sangue e oxigênio, a gente também consegue ter a passagem dos nutrientes, porque os nutrientes, eles chegam ali até o rim através das artérias e das veias que estão presentes. Então, a importância da íntima associação é a irrigação e a passagem de nutrientes. Professor, você poderia repetir que travou para mim? Para mim também travou. Consigo, ó, a resposta da 4. O sistema urinário está intimamente ligado a qual outro sistema do organismo? O sistema circulatório. Qual é a importância dessa íntima associação? A irrigação dos órgãos, dos rins, e a passagem de nutrientes. Tudo bem? Sim. Sim. Então, ó, normalmente a nossa primeira urina do dia, quando a gente dorme, acorda e vai no banheiro, ela é mais escura do que as outras durante o dia. Isso nos mostra que eu tenho ali uma grande concentração de resíduos metabólicos que não foram eliminados durante a noite para sair ali naquela primeira urina do nosso dia. Por isso que a nossa urina, a primeira urina do dia, ela é a mais escura, tá? Pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da página 344. Vou mandar para vocês aqui no binóculo, tá? O recado. E aí a gente corrige na terça-feira, tá? Vou parar.